Sejam muito bem-vindos a mais um episódio intrigante dessa grande novela chamada Política. Neste vídeo, vamos abordar o primeiro confronto comercial e tarifário liderado por Donald Trump, onde o presidente americano saiu vitorioso em um breve, mas intenso, embate contra o presidente colombiano Gustavo Petro. Essa situação revela indícios importantes sobre a estratégia dos Estados Unidos em suas relações com o restante do mundo nos próximos 4 anos. Neste domingo, 26 de janeiro, o presidente Donald Trump chocou o mundo ao ameaçar a Colômbia com tarifas comerciais de 25%. A decisão foi tomada após o governo colombiano recusar a autorização de pouso para 2 aeronaves militares norte-americanas, que transportavam cerca de 160 imigrantes deportados. A tensão rapidamente aumentou, com uma troca de declarações inflamadas entre Trump e o presidente colombiano, Gustavo Petro. Vamos entender os detalhes dessa crise. As 2 aeronaves militares, modelo C-17, haviam decolado de San Diego com permissão diplomática para pousar na Colômbia. Contudo, durante o voo, Petro revogou essa permissão, alegando que os deportados, em sua maioria pessoas condenadas por crimes nos Estados Unidos, estavam sendo tratados de forma degradante, incluindo o uso de algemas. Petro afirmou em suas redes sociais que não aceitaria que cidadãos colombianos fossem tratados de maneira desumana. Essa medida foi interpretada como uma resposta direta às políticas de deportação em massa que Trump havia prometido durante sua campanha eleitoral. Porém, vale ressaltar que o voo de deportação foi planejado antes da posse de Trump. Ou seja, a ordem para deportar esses colombianos partiu de Biden, e não de Donald Trump. Trump respondeu com firmeza. Ele anunciou a aplicação de tarifas comerciais de 25% sobre produtos colombianos e ameaçou dobrar esse valor para 50% em apenas uma semana. Além disso, impôs sanções imediatas de vistos a oficiais do governo colombiano. Trump também acusou a Colômbia de violar acordos legais ao se recusar a receber seus cidadãos de volta, algo respaldado por tratados de extradição e deportação entre os dois países. Para Trump, essa decisão fazia parte de uma estratégia maior, demonstrar que seu governo não tolerará resistência de outros países em relação às políticas migratórias norte-americanas. Ele usou o IEPA, Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, como base legal para justificar as tarifas impostas. Essa abordagem agressiva reflete o tom adotado por Trump em seu segundo mandato. Enquanto Trump endurecia sua posição, Gustavo Petro se manteve desafiador, criticando duramente as ações norte-americanas em suas redes sociais. Ele chegou a comparar a situação à dominação colonial e declarou que não aperta a mão de senhores de escravos brancos. Apesar do discurso inflamado, Petro também buscou uma solução negociada diante da ameaça de sanções e tarifas que poderiam afetar severamente a economia colombiana. Em 2023, os Estados Unidos importaram 16 bilhões e 100 milhões de dólares em bens colombianos, com destaque para petróleo, café e bananas. Ao mesmo tempo, 28% das exportações colombianas têm como destino o mercado norte-americano, evidenciando uma relação de forte dependência econômica. A aplicação de tarifas comerciais de 25% representaria um impacto devastador para a já fragilizada economia colombiana, que enfrenta sérios desafios internos. Petro sabia que um confronto prolongado com Washington poderia prejudicar setores-chave, como o agronegócio e a mineração. O impasse terminou com uma solução negociada. A Colômbia aceitou todas as condições impostas por Trump, permitindo que os deportados fossem transportados, inclusive em aeronaves militares. No entanto, as sanções de vistos permanecerão até que o primeiro grupo de migrantes seja aceito sem incidentes. Esse caso trouxe à tona as tensões entre governos de esquerda na América Latina e a administração Trump. Outros países da região, como o Brasil, também demonstraram insatisfação com as práticas norte-americanas. Recentemente, o Itamaraty criticou o tratamento dado a brasileiros deportados, acusando Washington de agir de forma desumana. Esse incidente vai além de um conflito diplomático, ele expõe um confronto de valores e estilos de governança.
De um lado, a abordagem dura e pragmática de Trump e do outro, a retórica populista e anti-imperialista de Gustavo Petro. Com base nesse episódio, é provável que o governo Trump intensifique o uso de medidas comerciais e tarifárias como ferramentas de pressão diplomática. Essa estratégia reflete o esforço de reafirmar a liderança global dos Estados Unidos em um cenário de crescente multipolaridade. Por outro lado, essa abordagem agressiva também envolve riscos significativos. Caso outros países ou blocos econômicos decidam retaliar, os Estados Unidos podem enfrentar uma resistência coordenada que comprometa a execução de sua agenda. Para a América Latina, o caso da Colômbia é um alerta claro. Ele mostra como a vulnerabilidade econômica pode ser explorada, mas também como a resistência diplomática tem seus limites diante de pressões intensas. Na guerra comercial prometida por Trump contra nações que desafiam os Estados Unidos, o primeiro round foi vencido pelo presidente americano. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade.